Sabe, 3 livros de Enoque conseguiram sobreviver até a nossa era moderna, detalhando desde os mistérios da criação e a queda dos anjos, até os segredos mais antigos da humanidade. Mas a história antiga traz indícios fortíssimos de que existia um 4º livro, um texto tão perigoso e tão revelador que ele não foi simplesmente perdido nas areias do tempo. De acordo com as análises de textos antigos que vamos explorar, esse livro foi deliberadamente arrancado dos céus. E o que é ainda mais impressionante, parece que, desde então, a própria divindade não fez nenhum esforço para recuperá-lo. Na nossa análise de hoje, a gente vai investigar a fundo as evidências arqueológicas e teológicas desse suposto roubo cósmico, algo que teria sido orquestrado antes mesmo do relógio da história humana começar a bater. Então, a grande pergunta que guia a nossa investigação é a seguinte: por que um livro sagrado simplesmente desaparece da história sem deixar rastros? A premissa central aqui não é sobre um acidente de preservação ao longo de milênios ou a degradação natural de pergaminhos velhos, não. O que os fragmentos antigos sugerem é uma anomalia formidável nos documentos, um apagamento cirúrgico e totalmente intencional. A gente está falando de uma verdadeira sabotagem celestial que esconde os motivos originais daquele que ficaria conhecido como o Príncipe das Trevas. Seção 1. O livro apagado da história. O que realmente chama a atenção aqui é a consistência absoluta desse silêncio. Para colocar isso em perspectiva, olha só esses números. Os manuscritos de Qumran, lá do Mar Morto, têm 972 textos. Menções ao 4º livro? 0. Os códices etíopes catalogam 81 livros sagrados. Nenhuma menção também. E a biblioteca de Nag Hammadi traz 52 tratados gnósticos. Adivinha? 0. É um buraco tão perfeito, tão milimetricamente exato nos registros, que os antigos escribas chegavam a deixar espaços físicos em branco nos pergaminhos, esperando por um texto que simplesmente nunca chegava. Estatisticamente e historicamente, isso é bizarro. Mas por que esse apagamento tão metódico? Bom, enquanto os 3 primeiros livros narravam o passado e a mecânica da criação, alguns fragmentos gnósticos de Alexandria mostram que esse 4º texto era focado exclusivamente no futuro. E não era qualquer futuro, não. Era um mapa detalhado da traição celestial. Ele mostrava não só o que ia acontecer, mas exatamente quem no meio daquela imensa hóstia angelical faria a escolha errada. Por isso, ele ficava guardado a 7 chaves numa biblioteca secreta onde nem arcanjos entravam. Afinal, ele revelava as consequências de escolhas que ainda nem tinham sido feitas. Vamos agora para a seção 2, o roubo na sala secreta. A linha do tempo desse evento documentado é algo que desafia totalmente a lógica celestial. Lúcifer, que na época era um querubim do mais alto escalão, não chegou arrombando as portas da Câmara Divina. Análises do Zohar apontam que ele foi, na verdade, convocado em segredo. Ele foi iniciado por Raziel, o anjo do silêncio, que sussurrou que havia algo ali que precisava ser visto. A partir daí, a gente acompanha uma sequência quase impossível: a corrupção de 7 vigilantes de elite, um drible perfeito na segurança divina e, por fim, o roubo. Mas atenção para o detalhe principal: o pergaminho físico nunca saiu de lá. O livro original era feito da substância do próprio pensamento divino puro. Então Lúcifer não roubou o papel. Ele precisou gravar a memória daquela verdade na sua própria essência. E como é que a guarda de elite do céu deixou isso acontecer? O grande ponto é que eles não foram seduzidos por tentações baratas. Eles caíram por causa de uma dúvida existencial profunda e letal depois de lerem os próprios futuros no livro. Sem Jaza, por exemplo, viu a sua queda futura com as filhas dos homens. Azazel descobriu que ele próprio ensinaria a humanidade a criar armas e a lutar guerras. Mas o caso do Baraquiel é disparado o mais trágico de todos. Ele leu que a rebelião dele seria irrelevante e que ele seria completamente esquecido. Gente, um anjo esvaziado de propósito é um perigo iminente. Os relatos sugerem que foi Baraquiel quem virou para Lúcifer e lançou a premissa: se as nossas quedas já estão escritas, por que a gente não escolhe como cair? Agora, para acessar esse conteúdo, ele precisava passar por um selo divino inquebrável. E não se quebra a matemática do universo usando a força, certo? A genialidade da coisa toda está num mecanismo conhecido como pronúncia reversa. O selo era trancado com as 4 letras sagradas do Criador. Lúcifer, que conhecia a fundo a mecânica do céu, simplesmente pronunciou o nome ao contrário. Nos textos cabalísticos mais profundos, isso não é uma blasfêmia, é literalmente um pedido de permissão com o máximo de respeito. É como chegar para o selo e dizer: se eu não posso ver isso, me mostre o porquê. O selo simplesmente aceitou a lógica e abriu. E assim que Lúcifer gravou o conhecimento na própria mente, o selo se fechou de novo intacto. Ninguém viu nada. Seção 3. O grande silêncio celestial. Pensa comigo.
Um crime de proporções incalculáveis acabou de acontecer na sala mais sagrada do universo. Qual foi a reação do exército divino? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. O rolo de Melquisedeque achado nas cavernas do Mar Morto e também o Salmo 82 nas suas entrelinhas chamam esse fenômeno de o Grande Silêncio. Foi um comando rigorosamente orquestrado por um conselho do silêncio esotérico. Eles impediram que anjos guerreiros como Miguel ou Gabriel fizessem qualquer coisa a respeito. A implicação disso é assustadora. Os próprios céus orquestraram, ou pelo menos permitiram de propósito, que esse conhecimento proibido fosse roubado. Mas por que permitir uma traição desse nível? O texto nos mostra o dilema exato que teve que ser enfrentado na origem de tudo. A dicotomia entre criar servos perfeitos ou filhos livres. Porque, convenhamos, sem a escuridão ou o mal como uma opção real e disponível, o livre-arbítrio é só uma ilusão muito bem feita. O amor e a obediência dos anjos seriam apenas o resultado de um código de programação. Para existir uma moralidade de verdade no universo, a opção real de escolher a rebelião tinha que ser tangível. Isso nos leva à seção 4, o preço do livre-arbítrio. O que o Lúcifer internalizou daquele livro transformou a essência dele, mas não por um orgulho cego, e sim por uma clareza trágica do cenário completo. O livro deixava muito claro que a rebelião não era apenas um erro, era uma necessidade. O universo moral exigia um sacrifício. Segundo o Apocalipse de Abraão, Lúcifer entendeu que ele ia ser odiado, amaldiçoado e eternizado como o grande vilão da criação. Mas ele também entendeu que esse papel horrível era fundamental para que a verdadeira bondade pudesse brilhar pelo contraste. Então a escolha mais sombria da história do universo teria nascido da decisão consciente de abraçar esse papel monstruoso. Seção 5, a primeira fissura na realidade. E foi nesse instante exato, quando essa memória monumental foi gravada de vez na essência dele, que a realidade básica sofreu uma fratura. Os textos gnósticos antigos chamam isso de a primeira fissura. É uma rachadura invisível, mas infinita, no próprio espaço-tempo espiritual. E o que começou a vazar por essa rachadura não foi luz ou escuridão, mas algo que pura e simplesmente não existia até então: a dúvida. Um verdadeiro vírus cósmico. A dúvida começou a se espalhar pela atmosfera celestial, fazendo com que milhares de outros anjos se perguntassem pela primeira vez na eternidade se o Criador não poderia, quem sabe, estar errado. Seção 6. A memória fragmentada hoje. Ao longo dos anos, vários arqueólogos quebravam a cabeça com algumas evidências muito específicas. Pega o manuscrito 4Q21 de Qumran, por exemplo, que está em aramaico. Tem uma linha lá que diz: "E o quarto selo não foi quebrado, mas esquecido de estar fechado." Gente, esse é um detalhe arqueológico fascinante. Ele corrobora perfeitamente o nosso entendimento de que o roubo não foi violento, através da pronúncia reversa. O selo agiu de forma submissa, exatamente como se a permissão concedida fosse a coisa certa a ser fazer. E as pistas não param por aí. Numa pesquisa feita lá nos arquivos de Oxford, acharam o Códice Etíope MS-30. Nas margens de uma das páginas, com uma caligrafia totalmente misteriosa e diferente do resto do texto, tem uma anotação anômala que arrepia. Aquilo que Lúcifer viu não pode ser não visto, pois está gravado na escolha de cada alma. Essa pequena pista manuscrita conecta aquele evento primordial lá no céu, direto com a teoria de que todos nós carregamos desde a origem o peso psicológico desse roubo. Mas como esse eco gigante aparece pra gente no mundo físico hoje? Bom, o livro dos Jubileus tem uma teoria espetacular sobre isso. Essa contaminação metafísica do universo é hereditária. Em outras palavras, a hesitação moral humana é, na sua essência, uma memória celestial fragmentada. Sabe aquele forte déjà vu ou aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão moral super difícil? A teoria gnóstica sugere que é a sua consciência acessando pequenos estilhaços daquela memória cósmica que foi roubada. É o eco daquela primeira dúvida existencial operando de forma silenciosa na mente humana moderna. É um conceito que vira o jogo quando a gente pensa no livre-arbítrio. Se a humanidade toda carrega os fragmentos vivos desse quarto livro, significa que as páginas da nossa história não estão fechadas. O final ainda não está cravado em pedra. Toda vez que acontece uma hesitação silenciosa, exatamente ali, na linha tênue entre a luz e a escuridão dentro da nossa cabeça, nós estamos ativamente reescrevendo as páginas desse texto proibido. É através da nossa consciência e das nossas ações éticas que o livro se atualiza. Se toda essa história complexa sobre o quarto livro de Enoque nos ensina algo, é que as escolhas autênticas de verdade nunca vêm da pura ignorância sobre o mal, mas sim do conhecimento lúcido e da responsabilidade que a gente assume diante dele.
Esse livro pode até ter sido apagado dos catálogos antigos e da história do céu, mas a essência dele ainda dita cada decisão moral que tomamos. Então a grande pergunta que fica ecoando desses pergaminhos milenares direto para o nosso presente é essa: com a caneta do livre-arbítrio nas mãos, que história a humanidade vai escolher escrever? Encerramos por aqui essa nossa análise com a ideia de sempre manter vivo esse questionamento sobre a nossa própria natureza moral.